Oi, voltei com vocês. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Eu não sei que hora que você está me vendo aqui, mas eu te cumprimento de todas as formas para poder atender aí a esse cumprimento de acordo com o seu horário, tá bom? Professor, agora, ó, cumprimento de todos os jeitos, tá? Quando eu tava na sala de aula, eu só falava boa tarde, né? Que a gente só se via à tarde. Mas agora, como eu não sei que hora que você tá aí, então eu te cumprimento assim, com essa alegria do bom dia, do boa tarde ou do boa noite, tá? Eu espero que vocês estejam bem, todos vocês que estão me vendo aí, tá? Que esteja aí se cuidando, tá bom? Em casa direitinho, usando máscara quando sai. Eu vi umas fotos aí bacana. Acho que foi o Murilo Pereira, não, foi o Murilo Eduardo, ou deixa eu ver. Foi o Murilo Eduardo, que acho que eu vi, se eu não estou muito enganada, andando de bicicleta com máscara. Parabéns aí, vi também alguns alunos Miguel com máscara, né? O pessoal tá se cuidando. Se cuida, gente, é isso aí, tá? Toda vez que você sair, toda vez que você for, né, tiver que sair para fazer alguma coisa, tá? Antes, lava bem as mãos em casa, foi em algum lugar, álcool gel, pessoal, se cuida, tá bom? Porque não é brincadeira não, hein, galera? O negócio tá feio, então vamos se cuidar, tá bom? Combinado? Então tá bom. Olha, é um prazer muito grande ter vocês de novo aqui comigo, né? Hoje, deixa eu ver aqui meu calendário, que senão eu fico perdida, né? Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, tá bom? Meu calendário fica aqui, ó. Meu calendário fica escondidinho aqui, tá? Eu uso o calendário. Hoje é quinta-feira, então, dia de aula. Sai dessa preguiça, acorda aí, vamos, que hoje nós vamos fazer, dar continuidade à correção do nosso caderno 3, né? Nós fizemos uma parte naquele primeiro vídeo e hoje nós vamos dar continuidade. Eu hoje não vou fazer uma leitura permanente, porque na continuidade da nossa atividade do caderno 3 tem uma leitura bem legal. Então eu vou fazer essa leitura da atividade. Vamos lá? Hoje, então, você precisa acompanhar aí comigo, se você tiver com o caderno, né, direitinho a impressão. Vamos lá? Caderno 3 na tela. Vamos lá, começando no número 9. Isso. Caderno 3 está na tela, joia, né? E aí, esse número 9, ele já tem uma história. Então, é essa história que eu vou ler hoje, tá bom? Então, presta bem atenção. Você que já fez a atividade leu, mas agora eu vou ler novamente, né? Para quem ou não leu ou não teve a oportunidade, mas eu achei bem legal. Vamos lá? Leia a história abaixo e, se for preciso, peça ajuda de um adulto, tá? O tema dessa história é a folha de papel que queria ser um barquinho. Me acompanha aí comigo. Começou assim. Ele estava voando e flutuando pelo céu quando caiu nas mãos de uma menina. E o papel disse: Ei, menina! Ei, menina! Me transforme em um barquinho? A menina respondeu: Eu vou tentar. Pegou o papel, dobrou pela metade e disse: Olha, papel, você não quer ser uma cabana? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Então está bem. A menina dobrou o papel novamente e falou: Ei, papel, o que você acha de ser um livrinho para as crianças lerem? O papel disse: Não, eu quero ser um barquinho. A menina disse: Está bem. E dobrou o papel mais uma vez, para cá e para cá, e perguntou: Ei, papel, você não quer ser uma casinha? O papel: Não, eu quero ser um barquinho. Então a menina pegou a casinha, dobrou as partes para cima, para baixo, do outro lado e também. E perguntou: Ei, papel, você não quer ser um chapeuzinho de soldado? E o papel: Não, eu quero ser um barquinho. E a menina falou:
Está bem. E continuou dobrando o papel, dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou: Ei, papel, você não quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Ah, claro, você quer ser um barquinho. Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez, para cima, para baixo, para cima, para baixo e falou: E agora? Você quer ser um copinho de beber água? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Ela disse: Espera um pouquinho. Então a menina virou o copinho de beber água para baixo e começou a puxar as pontinhas, e de repente o papel se transformou num lindo barquinho. O barquinho feliz disse: Obrigada, obrigado. Agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz. Obrigado, menina. Né? E assim terminou essa história, né? Menina insistente, hein? Na verdade, nessa história, ela quis mostrar para nós que esse papel, esse pedacinho de papel, ele poderia ser várias coisas, né? E no caminho desta dobradura, à medida que você vai dobrando, ele vai se transformando em muitas coisas, né? Por isso que ela perguntava: Olha, você quer ser isso? Não, não. E aí ela foi seguindo até o final e conseguiu aí fazer o desejo do papel, né? Cumprir, né? Com esse desejo do papel, que era o quê? Ser um barquinho, né? Bem legal essa história também. Então fica a história do dia aí para nós, né, já fazendo a correção do nosso caderno 3. Muito bem. Na sequência, nós temos um textinho aí para a gente entender um pouquinho algumas coisas. Para saber mais. Vamos lá comigo? Assim como o barquinho de papel, existe uma variedade imensa de outros objetos que são feitos de papel e de diferentes materiais que estão inseridos em nossas casas, em nossa escola, ou seja, fazem parte da nossa vida. Eles podem ser de madeira, pode ser o metal, o plástico, o vidro, o tecido e muitos outros. Dependendo do material que foi utilizado para a confecção de cada objeto, ele apresentará várias possibilidades em relação às formas, tamanhos e a sua utilidade. Veja abaixo alguns objetos. Então, você vai observar agora. Aí, ó, comigo, acompanha comigo. Você tem um pneu, né? Tem uma mesa, tem uma cadeira, tem uma meia, né? Tem um aquário que é de vidro, tem um desenho de um CD, tem um balde, né? Um baldezinho né? Tem uma cômoda, né? Uma cômoda de madeira e, por fim, aqui uma faca. Então, esse textinho mostrou para nós que tem vários objetos, né? De fato, na nossa casa, na nossa escola, enfim, qualquer lugar que a gente vá, nós vamos encontrar muitos objetos de vários tipos de materiais, né? Que pode ser madeira, que pode ser metal, que pode ser plástico, que pode ser vidro, né? E a gente tem que observar essas coisas para saber identificar, né, esses objetos direitinho, tá bom? Então foi um textinho aí só para instruir, para informar, para a gente estar atento a isso. Dando a sequência, então, aí vai ter lá a perguntinha do A ao 1. Vamos lá comigo? Tá acompanhando bonitinho? Então tá bom. De acordo com as imagens, quais os objetos são feitos com o mesmo material? Então você vai lá, olha novamente naquela imagem, né, que a gente acabou de conversar aqui, e veja quais os objetos são do mesmo material. Dá uma olhadinha. Olhou? Ah, você tá ligado? Eu tenho certeza que tem gente aí que já falou: Eu sei, professor, eu sei, sabe? Então é esse mesmo. É a mesa, a cadeira e a cômoda, né? É a resposta, porque eles são do mesmo material. Qual material? Madeira. Aê, joia, é isso aí mesmo, madeira, é do mesmo material. Esses objetos foram feitos. E você observou e você tá ligado e você acertou essa questão. A2.
Qual a utilidade dos objetos abaixo, por exemplo? Então, todo objeto ele tem uma utilidade. Uma não, né? Várias, porque às vezes a gente usa, né, objetos para fazer algumas coisas que às vezes nem ele nem tem aquela função e a gente faz uma chamada gambiarra e usa daquela forma, né? Brasileira é chique na gambiarra, né? É ou não é? Nós somos um povo criativo, a gente é um povo inteligente, nós somos inteligentes. Então a gente sabe usufruir das ferramentas que nós temos, né? E aí nós temos lá, ó, a cadeira. Para que é a cadeira? Para sentar, né? A cadeira é para sentar. Às vezes a gente quer fazer uma arte e subir em cima da cadeira. É ou não é? Levanta o dedo aí, quem que nunca, né? Ou levanta o dedo não, joga a primeira pedra quem nunca foi fazer uma arte e tentou subir em cima de uma cadeira para pegar alguma coisa. Pensa que me engana, né? Eu mesmo já subi. Não pode, né, gente? Não pode porque corre o risco de se desequilibrar e cair. Ou se for uma cadeira assim, né, que não tiver meio fraquinha e você tiver meio com o peso muito, né, elevado, a cadeira pode quebrar e você se esborrachar todo. Até sentado você pode cair, mas em pé é muito pior, né, a queda. Mas cadeira para sentar, muito bom. Balde para, eu coloquei aqui na resposta como exemplo, o balde ele serve para carregar, né? Carregar o quê? Alguma coisa, né? O balde a gente usa para colocar água, carregar água, para muita coisa. Nossa, dependendo do que você está precisando, o balde, nossa, ajuda muito. Você pode carregar areia, você pode carregar, nossa, um monte de coisa, roupa. Então eu coloquei carregar, tá bom? Que eu acho que é a função principal aí do balde. A meia, né? Aquela meia que a gente coloca, né? Aquela meia cheirosinha, né? Cheirosa, né? A sua é cheirosa? Ou tá chulezentinha? Hã? Cheirosa! Fala aí, professora, minha meia é cheirosa. Isso mesmo. A sua meia cheirosinha, ela serve para você vestir, né? Ou para você colocar, poderia também, cabe aqui, né? Colocar, mas vestir, né? No seu pé, tá bom? Fica cheirosinha, hein? Vamos lá. A faca, ela serve para quê? A faca nós utilizamos para cortar, né? Os alimentos, para cortar algum tipo de objeto, alguma coisa, né? E faca é uma coisa perigosa para as crianças, tá? Faca, quem deve manusear é o adulto, tá bom? Toma cuidado com faca. Claro que tem aquela sem ponta, né? Para passar manteiga, passar alguma coisa ali no pão, você pode usar tranquilo. Mas aquelas facas grandonas, com ponta, aquelas facas cortantes, cuidado, tá? É perigoso você usar. Então, deixa pro adulto aí para cortar, tá bom? A faca para cortar, beleza? Então, tá. Vamos lá para o próximo, A3. Que outros objetos diferentes destes acima também são fabricados com estes materiais que encontramos em nossa casa? Veja o exemplo, né? Então, por exemplo, a madeira, lápis, colher de pau e armário, que é o que já estava aqui na atividade. Aí perguntou aqui de exemplo, o que a gente pode dar de exemplos com vidro? Tá? Eu coloquei esses objetos, você pode ter colocado outro e não tem problema algum. Esses são os meus exemplos que eu dei, tá bom? Eu coloquei de vidro a janela, que a janela normalmente tem vidro, o copo, né, que geralmente ele é de vidro, ele pode ser de plástico, mas o copo, né, normalmente é de vidro. E eu coloquei o prato, né, o prato que nós nos alimentamos, normalmente também é de vidro. Existe de plástico? Existe, mas no convencional, né, nos restaurantes, quando nós vamos comer fora, alguma coisa assim, ele normalmente é de vidro, tá bom, pessoal? Até o da escola, né, é de vidro, o da escola já é de vidro, né, que já é para vocês justamente se habituar, a ter o cuidado, a pegar, né, a saber que aquilo é importante, que você saiba manusear para que você tenha uma vida bacana quando você sai, quando você vai para um restaurante comer direitinho, que você sabe manusear um prato, né, que você não tem, né,
aquele risco de não saber nem pegar e de repente cair, quebrar, fazer aquela bagunça toda. Então, até é legal na escola por ser de vidro, que já deixa você esperto, deixa você ligado como é que se comporta com esse material, com esse objeto, não é mesmo? Então tá. E aí o plástico eu coloquei como exemplo a régua, né? Ai, falando em régua, sabe o que me lembra? Aquelas réguas verdes da sala, quem lembra? Não vou citar nome não, tá? Fica sossegado. Aquelas réguas verdes que o povo fica assim, ó, molenga, balança, balança na sala. Quem tem, lembra, tá bom? Mas não vou falar nada não, tá? Ó, tô quietinha, tá? Então eu coloquei a régua, tá? Material de plástico. E coloquei brinquedos, né? Que os brinquedos no geral, eles são de plástico, né? Os brinquedos. E coloquei também potes. Esses potes que eu coloquei, eu estou me referindo àqueles que a gente guarda, potes de plástico, que a gente coloca o resto dos alimentos que sobra assim para pôr na geladeira. Quando a gente lava uma salada, coloca nos potes, né? Tem gente que tem aquele chique, né, da marca Tupperware, né, que é aquele caro a beça, né? É muito bom, mas é caro, né, gente? Então tem esses que eu tô me referindo. E tem os genéricos também, fora Tupperware, né, gente? Porque eu tenho de tudo. Eu tenho Tupperware, eu tenho os genéricos e eu sou muito feliz com isso, tá? Né? Eu gosto de Tupperware também, mas eu não faço coleção, as coisas não, porque é muito caro, né? Não dá. Mas é esses potes que eu estou me referindo, tá bom? De plástico. Joia, beleza. Próximo item aí pra gente comentar. Letra B aqui. Os tipos de materiais possuem algumas características que os diferem, que são elas: flexibilidade, capacidade de dobrar e desdobrar sem partir. Essas réguas que eu acabei de comentar, que eu sei que tem um monte de aluno na minha sala que tem, aquelas verdes, sabe? Elas, é um exemplo que eu vou dar aqui, elas têm uma grande flexibilidade, porque a pessoa fica assim, ela vai para lá, vai para cá e não quebra. Então, tudo que é flexível é isso que quer dizer. É aquilo que você dobra assim e não quebra. Isso quer dizer que é um material que tem flexibilidade. Ok, deu para entender, né? Transparência. Característica do material que deixa a luz passar, que permite que seja visto através dele. Né? Transparente. O que vem na nossa cabeça quando a gente fala de transparência? Na hora. O vidro. O vidro é transparente e ele permite que a luz passe sobre ele com muita facilidade. É ou não é verdade? Tem plásticos também que são transparentes, né, que permitem isso também. Mas quando nós falamos de transparência, é disso que a gente está falando, tá? Permeabilidade, tá? Quando gases e líquidos passam através do material, tá? Do que é isso que nós estamos falando? Permeabilidade. É aquilo que a água consegue alcançar. Por exemplo, o tecido, as nossas roupas, né? Então, quando a água molha a nossa roupa, nossa camiseta ou qualquer outro tipo de tecido, a água, né, ela consegue penetrar no tecido e tal. Então, o tecido é um exemplo de material assim, como várias outras coisas que a gente pode colocar, mas eu acho que o tecido é o que mais você vai conseguir identificar. A água, ela consegue, né, entrar e fazer o que ela tem que fazer, né? Impermeabilidade. Quando gases e líquidos não passam este material. Então, impermeável, quando não passa. Exemplo, o plástico, né? Se você cobre com plástico alguma coisa e joga água em cima, não passa, né? Tem outros materiais também, mas o plástico é um que a gente pode colocar nesse exemplo aqui. Você pode consultar também outros, pensar em outros materiais aí na sua casa, tá bom? É que aqui não dá para me falar muito, você sabe, né? Vamos lá. B1. Já sabemos que a flexibilidade é a capacidade de dobrar e desdobrar, sem partir. Agora vamos ver de maneira prática como isso funciona.
Nessa atividade aqui, você teria que ter feito na sua casa, né, essa experiência, né? Então, pediu lá uma folha de papel, você vai precisar de folha de papel, lápis, uma mangueira de regar plantas ou lavar quintal e clipes de metal. Então, pediu para que você pegasse esses objetos, né? E verificasse cada objeto, como ele é, né? Analisasse aí. Abaixo temos um quadro que trará 2 tipos de materiais diferentes para serem comparados de acordo com sua flexibilidade. Para poder responder se será necessário que você manuseie os 2 tipos de materiais tentando dobrá-lo. Então, era para você ter pego esses objetos e ter analisado aí, tá? O que um dá para fazer ou não, tá? Então, vamos lá. Quadro de atividade experimental. Então, vamos lá. Material, você vai ver que em uma coluna, observa bem essa parte para você não ficar perdido. Material ou objeto. Então, uma parte vai ter o material ou objeto e depois vai ter a pergunta ali do lado, mais flexível, né? Ou seja, mais maleável, né? Vamos lá? Vamos fazer a comparação aí de um e outro? Então, se você pegou lá uma folha de papel e mexeu na folha, depois pegou a mangueira, aquela mangueira normal, gente, lavar quintal, que todo mundo tem em casa. Olhou um, olhou outro, fez teste, dobrou tal, perguntou, qual é o mais flexível? E aí você vai analisar. Na minha resposta, eu coloquei que é a folha de papel. Porque a folha de papel eu dobro com muito mais facilidade do que a mangueira. A mangueira ela é mais dura. Eu até dobro a mangueira, mas eu faço mais força. Eu tenho que, né? E o papel ele é mais flexível. Então eu anotei assim. Depois você vai comparar a mangueira e o lápis. Então você olha a mangueira e o lápis e pergunta: qual é o mais flexível? Para mim é a mangueira, porque a mangueira eu consigo dobrar sem que ela quebre, né? E o lápis, se eu pegar ele na mesma hora, deixa eu ver se eu tenho um lápis fácil aqui. Eu até tenho um lápis bonitinho aqui do Pinóquio, ó que bonitinho. Se eu pegar o meu lápis e forçar, como eu forço a mangueira, ele vai quebrar. Então, ele não é tão flexível quanto a mangueira. Então, eu coloquei que a mangueira é mais flexível, tá? Depois, o lápis e o clipe de metal. Então, eu percebi que o lápis, né, se eu for tentar dobrar, ele vai quebrar. O clipe de metal, ele é mais flexível, né? Posso ir mexendo com ele, abrindo. Uma hora ele vai quebrar? Pode quebrar, de tanto eu insistir. Mas ele é mais flexível do que o lápis, tá bom? Então, fica aí os exemplos, tá? Para você pensar e analisar essas questões aí sobre flexibilidade e aquilo que não é tão flexível assim. Nós estamos falando de materiais, ok? B2. Explique usando as suas palavras a pergunta abaixo. Entre a folha de papel e a mangueira, qual é o mais flexível? E aí você vai colocar a sua resposta pessoal. Você testou, pensou, você escreve. Próximo. Entre a mangueira e o lápis, qual é o mais flexível? E explique. Também você vai colocar aí. Vai pensar, tal, e vai colocar. Entre o lápis e o clipe de metal, qual é o mais flexível? Explique. Mesma coisa. Essa continuidade, esses 3 exercícios é a mesma coisa. Você testou, pensou, você vai colocar o que você achou e o porquê, tá? Belezinha. Agora, nós vamos falar sobre um outro assunto que é bem interessante também, tá bom? Vamos prestar atenção aí. B3A. Transparência. Permite que a luz passe através do material. Vamos fazer um experimento e entender como isso funciona? Então, daqui para frente, teria uma outra experiência para você fazer aí na sua casa, né? Primeiro, aquela lá que a gente já viu de flexibilidade e tal. Agora, uma outra experiência para você ver essa questão da transparência, da luz, como ela chega, que tipo de material que facilita
né, para que a luz passe e que material que não permite isso. Então seria uma outra experiência que você também teria que ter feito aí na sua casa, tá? Que é muito simples, tá? Você precisaria de um pedaço de cartolina ou qualquer papel grosso, papelão, qualquer tipo de papel assim mais grossinho, tá? O sulfite não é legal porque o sulfite é muito fininho, a transparência passa. Mas esses papéis mais grossos, eles já não permitem essa transparência, tá? Uma garrafa tipo PET incolor, né? Essas garrafinhas de refrigerante, sabe? Essas simplesinhas de plástico, incolor teria que ser. E uma lanterninha. Aí como realizar essa atividade experimental? Explicou aqui, que você posicione a lanterna de modo que ilumine o material, né? Importante, você deve iluminar um de cada vez. Observe qual material permite que o raio de luz ultrapasse completamente e qual material não permite que o raio de luz ultrapasse. Agora, registre suas descobertas respondendo as perguntas abaixo. Então, primeiro você teria que ter feito esse experimento na sua casa, que é muito simplesinho, né, gente? Teria feito, observado, tal, para depois fazer essas respostas que estão aqui na sequência. Aí, vamos lá. Na cartolina ou papelão, o raio de luz atravessou o material? E aí? O que você me diz? Atravessou? Sim ou não? No meu experimento, não. No meu experimento, ele não atravessou, né? Porque com o papelão, né, que eu fiz, ele não atravessou. Porque o papelão é grosso, a luz não chegou. Então, eu coloquei não, tá? No próximo. Na garrafa tipo PET incolor, o raio de luz atravessou o material? Sim ou não? Sim, pessoal, é claro que atravessou. O material, ele é transparente, quer dizer, incolor, né? Quando você joga a luz ali no material transparente, é claro que a luz ela vai passar por esse material. Então, a resposta é sim, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Então, podemos dizer que o material transparente é o da... Qual que é o material transparente dessa experiência? O da garrafa tipo PET incolor. Isso mesmo, este é um material transparente. Muito simples, né, pessoal? Essa está muito facinho, não tem dificuldade, tá? Próximo, B4. Para entender melhor em relação à permeabilidade e à impermeabilidade dos materiais, iremos fazer um novo experimento, né? Então, para essa atividade aqui, para você dar sequência, você teria que fazer um novo experimento aí na sua casa com esses materiais aqui que foram pedidos, que são super simples, que todo mundo tem, que não é difícil de fazer, então muito provável que você fez ou ainda irá fazer para tirar essa dúvida, tá? Pediu lá, material necessário, folha de uma árvore, pode ser uma folha qualquer, né, de qualquer árvore, papel alumínio, né, que é aquele papel prata, sabe, gente? Aquele que a gente usa geralmente para cobrir alguma coisa quando vai fazer um prato bem gostoso, para grelhar, para fazer uma lasanha, para fazer uma carne assada, sabe aquele papel alumínio que a mamãe ou o papai coloca, ou a vovó, né? A vovó cozinha bem, né, gente? Não sei, então, a vovó geralmente usa mais. Coloca o papel alumínio para poder proteger, né, para não queimar o alimento quando ele vai ao forno, né? Então, o papel alumínio é esse aí, para quem não sabe. Um tecido de algodão, que é qualquer tecido, gente, de blusa, de camiseta, de uma meia, qualquer coisa. A água, né? E uma bacia, certo? Seriam esses os materiais para o seu experimento. Aí você teria procedimento do experimento. Como que era para fazer isso? Estique um pedaço de tecido de algodão sobre uma bacia e despeje água sobre ela, bem devagar, e observe o que acontece. Então, quando a gente joga água num tecido de algodão, o que acontece, pessoal? A roupa, né, aquele tecido vai molhando, vai absorvendo toda aquela água, não é verdade? A água, ela penetra em todo o tecido, né? Ela entra em todo o tecido que fica, né, todo com água. Depois, esse foi o primeiro, você observou, tá?
Coloque uma folha de árvore sobre uma bacia e despeje água bem devagarzinho. Observe o que acontece. Então, quando você joga água numa folha, né, uma folha de árvore, o que acontece? A água passa pela folha, entra dentro da folha, a folha fica molinha, cheia de água? Não, não. A água não passa, ela vai molhar normal a folha, mas a folha não vai absorver toda aquela água e ficar bem molinha igual fica uma roupa, um tecido. Pode fazer para você ver. Próximo. Estique um pedaço de papel alumínio, aquele que eu já expliquei, sobre uma bacia e despeje água sobre ela, bem devagar, e veja o que acontece. Então, você estica um pedacinho ali da folha de alumínio, joga água em cima do alumínio e você vai observar. A água, ela passa pelo alumínio? Ela entra dentro do alumínio? Não, ela não entra. Então, presta atenção, porque esse experimento vai fazer você entender aquilo que é impermeável e o que é permeável, né? Que essas palavras um pouco diferentes, mas que é muito legal que você esteja aprendendo agora, porque isso aumenta o seu repertório, né, de palavras, melhora o seu vocabulário, né? Que você fica chique, você sabe dizer, olha, eu sei o que é permeável e o que é impermeável, porque eu já estudei sobre isso. Então, quando alguém fala, você já, eu sei, porque eu já estudei, né? Quem presta atenção, quem é esperto, já, né? É isso aí, por isso que a gente tá aqui, né? Que eu estou aqui, inclusive, fazendo essa aula para vocês, porque essas informações são muito importantes, que é pra gente aumentar o nosso conhecimento. Tá bom, gente? Vamos lá. Segue firme aí, vamos? Tá com soninho? Deu sono? Deu canseira? Olha lá, hein? Vamos lá, se liga, fica esperto, senão você não vai entender. Agora, depois que a gente falou desses experimentos aqui, né? Se você fez, joia. Se você não fez e tem curiosidade de fazer, terminando esse vídeo, vai lá fazer para você ver, para ver se a gente tá falando coisa que é certa ou não, tá bom? Tira lá a sua dúvida. Agora, assinale no quadro abaixo a alternativa correta para registrar, que pode registrar também em seu caderno a opção escolhida, tá? Então, vamos lá. Número 3. Folha de uma árvore. Quando cai água, quando a água for capaz de passar pelo material, você marca sim. Quando não, você marca não, tá bom? Então, lá na folha da árvore, a água passou pelo material? Não. Então, a resposta é não. X lá no não. Muito bem. No papel alumínio, a água passou pelo alumínio? Sim ou não? Não também. A resposta é não. Tecido de algodão, quando jogou a água passou pelo tecido? Sim, passou pelo tecido. Muito bem, essa é a resposta. Então, finalizando lá o experimento. Então, podemos dizer que completa aí, folha de uma árvore e completa, papel alumínio são impermeáveis. A água não passa, certo? E completa aí, tecido de algodão é permeável. Tranquilo, pessoal? Bem facinho, né? Bem legal isso aí para vocês ficarem ligados aí e aprender uma coisa nova, né? Se você não sabia, foi um aprendizado bem legal. Vamos lá, dando continuidade aí ao nosso vídeo. Vamos lá. Número 10. Os brinquedos que utilizamos em nosso dia a dia são feitos de diferentes materiais. As bolinhas de gude, por exemplo, são feitas de vidro. Observe a seguir as quantidades de bolinha de gude e registre-as no quadro de ordens e por extenso. Siga o modelo. Então, tem a legenda, né, pessoal? A dezena e a unidade. Então, vamos lá para essa página aqui. Aqui é um pouquinho de matemática, né, gente? Começamos um pouquinho aqui desse exercício de matemática. Então, tem uma parte que tem as bolinhas de gude, tem a representação numérica das dezenas
e das unidades, né, pessoal? E depois tem a escrita. Então, no primeiro aqui, você teria que contar, né, quantas bolas... O primeiro quadrinho, gente, quantas bolinhas de gude tem? Então, você foi lá, contou e marcou. A resposta desse primeiro, que eu também contei, deu 20 bolinhas de gude. Então, eu coloquei o 2 na dezena e o 0 na unidade, que é o local dele certinho ali, né, na nossa representação numérica. E na escrita eu marquei 20. Na verdade, esse era o primeiro exemplo, né, pessoal? Esse eu nem marquei, foi o primeiro exemplo, só para vocês verem como é que era o exercício. Depois, embaixo, contar as bolinhas, certo? Eu contei, deu 26. Então, 20 na casa da dezena, que seria a representação do 2, e 6 na casa da unidade. E a escrita 26, tá bom? Belezinha. Depois, próximo, contou as bolinhas de gude, foram 18 unidades de bolinha de gude. Então, o 1 representando o 10, né, pessoal, da dezena, né? E o 8 representando a unidade, na casa da unidade. E a escrita 18, ok? O último, contei todas as bolinhas, né? Deu 30 bolinhas de gude. Então, eu coloco o 3 na casa da dezena, que representa 30, né, pessoal? Ele representa o 30. E o 0 na casa da unidade. E marquei 30, que foi o total das bolinhas de gude. Muito fácil esse exercício também. Vamos lá, que ainda temos bastante coisa, hein, gente? Nossa, mãe. 11. Nossos brinquedos podem ser confeccionados em diversos materiais. Se você observar em sua casa, verá que tem muitas opções. Agora, leia o texto a seguir e depois complete o espaço em branco. Então, tem um textinho aqui, pessoal, falando tudo que tem, as quantidades, tá? Eu não vou ler tudo, porque não dá, gente, o tempo tá corrido. Não dá, gente, é muita coisa. Então, foi só marcando, ó, 10 carrinhos, 10 bonecas, 10 panelinhas, nananana, até o final, beleza. Aí, vamos ver se você sabe, né? Na terra do Aqui Tem, que é o nome do textinho aqui que eu não posso ler, mas que vocês já observaram aí, contando os brinquedos de 10 em 10, você chegará a qual resultado? Então, aqui tá marcando que são 10 tipos de brinquedos diferentes, tá? E cada brinquedo, cada um deles tem 10, tem a quantidade de 10 unidades, né? Se você somar todos, 10 mais 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 10, qual o número que você vai chegar? E aí? Vai chegar a uma centena. O que quer dizer uma centena? A 100 unidades. Isso mesmo. Você chegará ao número 100, tá bom? Né? Conta aí direitinho na sua casa. Se você tiver dúvida, peça a um adulto, quem está te acompanhando aí, para ajudar você a entender essa atividade, que tá bem simples também, mas nada mais é do que uma soma, tá? Uma soma de todos os brinquedos que foram relacionados aqui, tá bom? Que nós chegamos na quantidade de 100 brinquedos, tá bom? Muito bem. 12. Dentro desta cômoda, que foi feita de madeira, um material bastante resistente, foram organizados diversos itens, todos confeccionados em tecidos, um material muito comum para fazer roupas, por ser flexível e confortável. Veja abaixo. Então, tem um desenho aqui de uma cômoda, presta atenção, uma cômoda que normal também todo mundo conhece. Nessa cômoda, nós temos os seguintes itens: 21 camisetas, 15 calças, 36 meias e 18 bermudas, tá? É tudo que tá lá dentro dessa cômoda. E aí, nos próximos exercícios, vai começar a perguntar para vocês, vai ter algumas situações problema que a gente fala aqui. Fazer uma pergunta que você vai ter que fazer uma continha para poder chegar a um resultado. Vamos lá? A.
Na gaveta havia 21 camisetas. Durante a semana foram usadas 7 camisetas, que estão na lavanderia. Quantas camisetas ainda restam na gaveta? E aí você vai pensar, que tipo de conta, que tipo de operação eu tenho que fazer para chegar a essa resposta, né? Se lá haviam 21 camisetas e foram usados 7, então quer dizer, de 21, tirou 7. Quando a gente fala de tirar, que tipo de operação que a gente está falando? Quem lembra? Isso, você que falou aí, você que está esperto. Nós estamos falando da subtração, que é aquela que nós tiramos, né? Você pega o total, tira aquilo que foi colocado no problema e você vai ter a resposta. Então, olha aí o meu exemplo que eu fiz para você. Seria 21 menos, olha o símbolo aí da subtração, menos 7. E o resultado seria 14. Então, restam 14 camisetas, tá bom? Bem simples também, mas pede ajuda se você tiver dificuldade. B. Depois de lavadas, as 7 camisetas retornaram para a gaveta e nenhuma outra foi retirada. Quantas camisetas ficaram na gaveta? E aí você vai pensar, né? Lavou lá as camisetas e voltou para a gaveta, né? Então voltou lá. E aí você vai fazer uma conta que elas voltaram, elas somaram, né, a gaveta novamente. Então, que operação que nós fazemos para poder somar? Isso que você falou, a adição. Acompanha aqui comigo, ó. 14, né, mais 7, né, igual a 21, que é o total, se você olhar lá na cômoda lá em cima, é o total de camisetas que já tinha, né? Então, ela só voltou para o lugar dela, né? Saiu para lavar no primeiro exercício e voltou lavada, passada, cheirosa para a gaveta. E aí você somou, ninguém tirou mais nenhuma. Feito a soma, você chega ao resultado. Tranquilo? Se tiver dificuldade, pede ajuda para um adulto, tá? Vamos lá, estamos quase terminando. Letra C. Agora, descubra, usando o mesmo raciocínio, a quantidade das outras gavetas. Vamos lá? Então, colocou aí uma operação para você. 15 menos 7. Então, é uma conta de subtração. 15 menos 7, o resultado dá 8, ok? Quantas calças haviam na gaveta? Olha lá no desenho da gaveta, você vai ver que tinham 15. Quantas foram usadas? 7, porque depois do sinalzinho de menos tem o número 7, observa aí. Quantas calças ficaram na gaveta? O resultado dessa subtração, que é 8, ok? Na dúvida, pede alguém aí para te ajudar a entender melhor, que a Pro tem pouco tempo para falar, tá? Próximo. Olha a operação aí para você. 36 menos 14, uma subtração novamente, que dá 22. Quantas meias haviam na gaveta? Se você olhar lá na gaveta, haviam 36. Quantas foram usadas? Depois do sinal da subtração, está dizendo que foi 14, então tirou 14. Quantas ficaram na gaveta? 22, que é o resultado dessa subtração, ok? Próximo, 18 menos 3. O resultado é 15, tá bom? Uma outra subtração aí para você. Quantas bermudas haviam na gaveta? 18. Quantas foram usadas? 3. Olha lá, menos 3. Quantas ficaram na gaveta? 15, que é o resultado dessa subtração, tá bom? Tendo dúvida, pede ajuda aí para alguém te ajudar a entender isso. Tá bem simples, mas eu sei que tem aluno que às vezes tem dúvida, é bom dar uma, né? Responsável, pai, dá uma forcinha aí. 13. A linha de produção de uma fábrica utiliza o plástico como material para fazer baldes. Eles são produzidos por dia, de acordo com a quantidade de caixas solicitadas através de pedidos do seu cliente, como mostra o gráfico abaixo. Então, olha aí, você vai visualizar um gráfico, né, uma tabela, que tem uma linha vertical e tem uma linha horizontal.
Na vertical, nós temos a quantidade de caixas, tá vendo? Que vai lá até o número 50. Tem 10, 20, 30, 40, 50. Na horizontal, nós temos a informação do dia. 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, para você resolver os probleminhas que estão aqui abaixo, você tem que entender bem essa tabela aqui para você poder resolver. Mas não é difícil, é só prestar atenção, tá? Presta atenção que você consegue. Agora, de acordo com o gráfico, responda. Em que dia foi produzido o dobro de caixa de baldes do dia 26? Então, tá perguntando lá, no dia 26, olha lá o gráfico, vai até a quantidade de caixas, ó, até 10, certo? No dia 26. A pergunta foi o dobro. O dobro é o quê? 2 vezes. Então, se o dobro da quantidade, em que dia foi produzido o dobro de caixas de balde no dia 26? Então, você vai olhar lá, qual é o dobro? Que dia que foi que deu 10 mais 10? Foi o dia, olha lá, o dia 30. Observa aí que dia 30 deu 20 caixas, certo? Então, essa questão é só você avaliar que você consegue chegar a esse resultado, tá bom? No dia 30 deu 20. Então, é o dobro do dia 26, ok? Vamos lá. B. Em que dias foram produzidas as mesmas quantidades da caixa de balde? Então, você olha lá, que dia que foi produzido a mesma quantidade? Olha bem, tá na cara, ó. Olha o dia 28 e 29, olha lá onde eles foram. 50 caixas os dois no mesmo dia. Então, essa resposta é dia 28 e 29, tá bom? Ficou bem simplesinho. C. No dia 27 foram produzidas quantas caixas de baldes a mais que no dia 30? Então, olha lá dia 27. Dia 27 produziu 30, certo? Muito bem. E aí, tá perguntando as caixas a mais do que no dia 30. Então, no dia 30 foi produzido quanto? 20. Então, se no dia 27 foi produzido 30 e no dia 30 foi produzido 20, foram 10 a mais, né? Então, só você fazer a continha 30 menos 20, né? Uma subtração que você chega nesse resultado também, tá bom? Pessoal, se tiver dúvida, pergunta aí, tá bom? Para alguém que tá te acompanhando, tá? Não é difícil, se você prestar atenção, você consegue fazer, tá? Mas se não conseguir, peça ajuda, não fica sofrendo. Não sofra, peça ajuda, tá bom? Fica a dica da Pro. 14. Observe o brinquedo abaixo, o material que ele foi confeccionado. Ele é de madeira. Esse aqui é aquele brinquedinho, né, gente, de montar, que vocês devem conhecer, que a gente vai montando de madeirinha, você monta castelo, monta um monte de coisa, super legal, né? Acho que um monte de gente já brincou com isso aqui, inclusive eu. Letra A. Que figura geométrica representa o telhado? Olha lá o telhado. Olhou? O que lembrou você? Lembra que nós já trabalhamos com figura geométrica. Lembrou o quê? Aquele que tem 3 lados, isso mesmo, o triângulo. Muito bem, para quem marcou triângulo, tá certinho. B. Que figura geométrica representa o relógio? Olha lá o relógio. Olhou? O que lembrou? O círculo. Muito bem, parabéns para você que marcou círculo, tá? Que é essa figura geométrica. C. Que figura geométrica representa a torre em que está o relógio? Observa bem. Essa torre, tá vendo? Você olha, tal, lembra também uma figura que você já conhece. Essa mesmo, o retângulo. É a resposta da letra C. D. De acordo com as formas geométricas que você encontrou no brinquedo de madeira, faça um lindo desenho criativo. Então, aqui, que foi a nossa última questão do caderno 3,
era para você fazer, né, fazer o seu desenho de acordo com a sua criatividade, utilizando as formas geométricas que nós vimos na atividade anterior, que é o quê? O triângulo, o retângulo e o círculo. Então, utilizando essas formas geométricas, faça aí o seu desenho usando da sua criatividade, tá bom? E por aqui nós encerramos o caderno 3. Ele acabou, nós corrigimos inteiro, beleza? Então, se você fez, acertou tudo, parabéns. Se não acertou, não tem problema. Vai lá, apaga, refaz, tá bom? Não tem problema errar, eu já falei isso aqui no vídeo. Errar é construtivo, errar faz bem, faz você pensar novamente. E isso faz com que você aprenda até melhor, tá bom? Belezinha, então. Agora, pessoal, só vou mostrar aí para vocês no vídeo a correção da atividade que eu deixei para vocês. Lembra que eu deixei atividade extra, que era complete os números faltantes? Então, vou mostrar para você aqui na tela agora, olha com calma, o resultado, tá bom? Para você corrigir na sua casa, olha. Olha bem, vou deixar um tempinho para você dar pausa aí no vídeo na hora de fazer a correção, tá? Esses são os resultados. Tudo bem? Dá um pause que você vê direitinho. Muito facinho, né, gente? Era só para completar os números faltantes. E o exercício que eu deixei para quarta-feira foi complete a ordem numérica. Vou pôr na tela também para você fazer a correção, tá? Dá um pause aí na tela para você ver se você acertou, tá bom? Tudo direitinho. Esse foi o exercício que ficou, né, para você fazer extra, lembra-se? Isso, eu deixei para você. Muito bem, para você corrigir. Belezinha. Aí, pessoal, antes de encerrar aqui o vídeo, vou mostrar aqui para vocês a atividade, né, para você fazer hoje, na quinta-feira, atividade extra, tá? Atividade extra, vou colocar a foto também no grupo do WhatsApp, tá? Essa atividade é uma atividade de ortografia, tá? Nós vamos trabalhar com cedilha, sabe? Aquele Czinho que tem uma cobrinha embaixo, lembra? Então, esse mesmo. Presta bem atenção, porque isso é bom, porque essas palavras que estão nessa atividade, ela tem som de S. E eu sei que vocês confundem ainda. Então, como ela é uma atividade para trabalhar com cedilha, fique atento. As palavras, tá? Estão aqui embaixo, ó, para você completar o que pede aqui em cima. Elas estão todas aqui embaixo. Não precisa fazer impressão, tá, pessoal? Copiando no caderno e respondendo, tá? Belezinha? Então tá. Essa é para hoje, dia 21. Para amanhã, sexta-feira, eu preparei essa aqui para vocês, ó. Tá vendo? É um treino também de ortografia, tá? São as palavras que nós usamos a letra L, tá bom? É importante porque eu sei que vocês ainda confundem bastante. Porque essas palavras, elas têm um som de U, né? Sempre elas têm o som de U. E às vezes você fica na dúvida, eu uso U ou uso L? E é só treinando a ortografia pra gente aprender, tá bom? Tem esse caça-palavras aqui que você vai achar as palavras e vai registrar no seu caderno. E depois tem aqui, ó, para você formar frases com essas palavras, tá bom? Essa aqui é para sexta-feira, dia 22, tá? Também vou colocar no WhatsApp. Por último, né, na segunda-feira, eu separei essa atividade aqui para vocês, ó. Matemática novamente, para a gente treinar novamente o quadro numérico, né? Completar os números que estão faltando. E na sequência, nós vamos trabalhar com o antecessor e o sucessor. Lembrando, então aqui completa o quadro e aqui a atividade antecessor e sucessor. Antecessor, quem vem, o número que vem antes. Sucessor, o número que vem depois. Muito tranquilo também. Se você tiver dúvida, peça ajuda, tá bom? Então, tá. Então, essas são as atividades para nós encerrarmos essa semana, tá?
E no próximo vídeo, na terça-feira que vem, que nós vamos nos encontrar, nós vamos iniciar com o caderno 4, tá bom? A gente vai iniciar na terça-feira. Eu vou propor aqui para vocês a atividade do caderno 4. Então, quem quiser já ir se preparando, né? Tem gente que tá fazendo cópia. Se não quiser copiar, não tem problema. A professora vai colocar o arquivo do caderno 4 no Whats, tá? Fica tranquilo. Quem quiser fazer impressão, já vai se programando, tá bom? Eu desejo a vocês um excelente final de semana que tá chegando já. Se cuidem, tá bom? Faz direitinho aí as atividades, arruma o seu tempinho, tá bom? Para você estudar. Esse vídeo ficou longo, mas é importante, gente. Não dá para eu falar aqui tão correndo, porque senão as crianças não entendem, não, né? Eu não posso atropelar as coisas, eu preciso explicar algumas coisas, tá bom? E aí eu fico por aqui, ó. Um grande beijo para você que me acompanhou até aqui, tá? Se cuida e nós nos encontramos agora na próxima terça-feira, que é dia 26. É o nosso próximo vídeo, onde a gente vai colocar as nossas próximas atividades, tá bom? Beijo pra você, tá? Tô com muita saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.